e MentorCast, o podcast da maior plataforma de mentores do Brasil. Aqui o papo é sobre empreendedorismo e carreira com quem está nas trincheiras dos maiores negócios do país e do mundo. Esse podcast é um oferecimento de Connect Think, integrações e automação de processos. Alô, alô, galera! Opa, começou, estamos live. Show! Galera, muito bem-vindo. Sou Daniel Silva, mais uma vez com vocês aqui no MentorCast. E hoje o episódio 10. E um episódio muito especial para mim. Hoje eu vou estar falando com uma das pessoas que é o meu mentor na vida há muitos anos. Uma amizade aí que eu acho que já tem quase 15 anos e uma das pessoas que mais me ensinou e que eu tanto troco. Então, já começo com duas referências a ele, né? Episódio 10, a gente já lembra do nosso ídolo Zico, né? Dois flamenguistas aqui, ao sorriso no rosto, então 10 de Zico. E antes de eu começar, eu fiz um dever de casa aqui que é para dar um pouco o tom dessa conversa, e eu vou ler uma frase aqui de uma pessoa que é uma grande referência para mim e para o meu convidado, e eu achei super em linha. Abre aspas. Estamos todos aprendendo, modificando ou destruindo ideias o tempo todo. Destruir rapidamente suas ideias no momento certo é uma das qualidades mais valiosas que você pode adquirir. Você deve se forçar a considerar os argumentos do outro lado. Charlie Munger. Né? Trocamos mensagem sobre ele no começo da semana. Então, galera, episódio 10 vai ser incrível com vocês, meu amigo, meu mentor, meu sócio, Donato Ramos. Dom, prazerzaço ter você aqui hoje, cara. Dani, super prazer, obrigado pelo convite. Depois dessa apresentação, que você ainda conclui ela com uma fala do Charlie Munger, a expectativa foi lá para cima, a responsabilidade foi lá para cima. Obrigado pelas palavras, obrigado pela apresentação. Sempre um prazer estar com você, estar com vocês aqui na Mentor para as atividades, para os eventos, é sempre muito legal. Legal. Dando um pouco de contexto, então, aqui fiz essa introdução super carinhosa. Donato tem uma história profissional que eu respeito e admiro muito, e acho que por isso essa colaboração, essa troca, a gente está sempre se provocando, né? É um dos poucos amigos que a gente tira foto de página de livro, manda um para o outro e ali começa alguns diálogos, né? Dom, ilustra aqui um pouco para quem está ouvindo a gente, seja no nosso canal do YouTube ou da forma que ele ouve o podcast. Conta um pouco da sua história, Donato. Como começou, onde você está hoje, e aí a gente parte a partir daí, cara. Muito bom. Acho que vou começar a minha história contando a minha história desde o começo, né? A minha família é uma família de empreendedores, então meu pai é empreendedor, foi empreendedor, a minha mãe também foi empreendedora, então sempre tiveram negócio. Então a minha referência em casa sempre foi de empreendedores, né? Na época não tinha esse nome, né? As pessoas chamavam, né, empresários. Então eu desde muito novo eu convivo e vivo a dinâmica e as experiências de ser empresário no Brasil. E desde muito jovem, sempre muito curioso, sempre muito interativo com meu pai e com minha mãe sobre os negócios deles. Falar sobre negócios era um cotidiano lá de casa, então a gente falava sobre negócios nos papos de família. Então essa sempre foi a minha referência e assim eu fui sendo criado, né? Então eu sempre tive essa convivência com o mundo de negócio. Depois eu decido fazer a faculdade de administração. Logo muito cedo na faculdade, nas primeiras semanas de faculdade, eu já começo a trabalhar no negócio dos meus pais. Então eu tenho, né, na época meu pai tinha um negócio, minha mãe tinha outro negócio. Eu ficava parte do tempo com meu pai, parte do tempo com minha mãe, para aprender os dois negócios, para ajudar os dois nos dois negócios. Depois eu tive a oportunidade de
estagiar na Esporte Interativo, na época Top Esporte, então sempre fui muito apaixonado pelo esporte, a oportunidade de também vivenciar a história, o começo da história do Esporte Interativo, que foi uma passagem curta, mas foi uma passagem bastante relevante, porque você tinha empreendedores incríveis, né, construindo esse negócio, então foram ótimas referências também no começo de carreira. E depois começo uma carreira na Embeleze, que é uma indústria de bens e consumos. Começo na área de inteligência de mercado, depois eu faço uma migração para gestão de marcas, né? Depois, no último quase 2 anos na Embeleze, eu fui gestor de marcas. E a minha carreira, nesse começo de carreira, Dani, é muito, muito direcionada para vendas e marketing, né? Era o que o meu começo de carreira foi muito nessa dinâmica, né? Eu sempre gostei muito da atividade de vendas, sempre fui muito curioso sobre marketing, sobre todas as iniciativas, né, de construção de marca, de criação de uma marca, desenvolvimento de uma marca. Até que um dia eu tive a oportunidade de fazer uma mudança de carreira e ir para o mercado financeiro. Eu tinha um conhecimento básico, né, de contabilidade, né, de matemática financeira, que você tem ali o básico na faculdade, não conhecia com profundidade, né, o tema, mas tive a oportunidade e foi uma mudança importante de carreira para mim, onde eu aceitei o desafio. Eu estava no momento ainda inicial de carreira, mas já construindo, né, um caminho, né, nessa área de marketing e vendas. E a partir desse convite eu faço essa mudança de carreira, né? Muito jovem, mas já uma mudança bastante interessante. E nesse banco de investimento, no Modal, a gente foi contratado pela família fundadora da Mundo Verde, da rede Mundo Verde, para assessorar a família no processo de venda da empresa. E esse processo, no final, um fundo de investimento, um fundo de private equity comprou essa empresa e fez o convite para mim e para mais outro executivo que trabalhava comigo no banco, que trabalhava comigo na Embeleze, que foi quem me levou para o banco. A gente sai junto para fazer o negócio do Mundo Verde junto com esse fundo de private equity, e que foi mais um momento importante da minha vida, porque eu tive a oportunidade de participar dessa transação, tive a oportunidade de me tornar sócio dessa transação. Isso envolveu eu tomar alguns riscos, né, importantes, e também riscos de capital. Aportei capital, o patrimônio que eu tinha, eu praticamente aloquei ele todo para participar dessa transação, e vou junto com o Sérgio tocar essa operação. A gente acabou compondo esse time, né, trazendo outros executivos para compor o time de executivos e sócios. Participei dessa história por aproximadamente 4 anos, até que a gente, né, a companhia inicia o processo de preparar a venda da companhia, né, a saída dos investidores, e no início desse processo eu saio da operação para ir para a Esquadra. A Esquadra, uma gestora de recursos, queria montar uma área de private equity, e me convida para, junto com outra pessoa do time, montar essa área na Esquadra. A gente inicia essa atividade de private equity, que é a atividade de investir, né, em empresas de capital fechado. A gente investiu numa companhia chamada Imaginário, uma rede de varejo. Depois de cerca de 2 anos depois que a gente tinha investido na companhia, surgiu uma necessidade, né, da gente fazer uma reestruturação no time de gestão, e eu fui para a companhia para assumir uma posição executiva, e fiquei nessa posição por aproximadamente 6 anos, até o momento que a gente vendeu a companhia para Americanas em julho do ano passado. Ao longo desse processo a gente fez algumas aquisições. A mais relevante, a gente fez a aquisição da Puquê, que é uma outra rede de varejo, que formou, né, o Grupo Único, que foi a companhia que a gente vendeu para Americanas em julho do ano passado. No final desse processo, eu decido sair da operação, a operação da Único, e também da Esquadra, e hoje estou na Solon. A Solon
a gente é um grupo que tem dois negócios, né? Um negócio é uma gestora de recursos, a gente atua tanto em private equity quanto em venture capital, e a gente tem uma participação na Before, a gente é sócio, a gente opera a Before, que é um novo mercado de ações, um novo mercado de balcão para emissões de ações de empresas que faturam entre 10 e 300 milhões de reais. Então, é uma iniciativa nova, onde a gente quer oferecer para as pequenas e médias empresas brasileiras a possibilidade de fazer um IPO, de acessar o mercado de capitais através de um mercado de balcão, né? Um mercado com características muito semelhantes da Bovespa, da B3, dando acesso às pequenas e médias empresas a acessar o capital no mercado de investimento através da Before. Então é isso que a gente faz aqui. Além disso, nos últimos 15 anos eu tenho um envolvimento bastante intenso com a Endeavor, participando, né, como mentor de diversos empreendedores no Brasil e também diversos conselhos consultivos de empresas apoiadas pela Endeavor e também de outras atividades, como mentorias coletivas, mentorias individuais, processo de avaliação dos empreendedores que são selecionados para a Endeavor. E também já participei de outras iniciativas ligadas a startups no ecossistema brasileiro. E também faço alguns investimentos, né? Sou sócio de algumas empresas. Hoje eu tenho uma estrutura que é uma estrutura que tem capital meu proprietário, capital de outros investidores, onde a gente faz investimentos em startups em série pre-seed e seed, onde a gente aporta capital e também o meu conhecimento de negócio, de gestão nas companhias que a gente investe. Acabou estendendo um pouco mais, mas achei legal contar a história toda aí para todo mundo. Cara, então, eu te conheci justamente naquela transição modal Mundo Verde, né? Exatamente. Onde você passava boa parte do tempo em Petrópolis, que era onde estava o grupo. Ali na Mundo Verde, Dom, se eu recordo corretamente, eu queria explorar essa parte da história. Era uma empresa familiar que tinha montado um grupo varejista, né, que já tinha certo posicionamento de marca e número de lojas, mas com um modelo de gestão familiar. Eu acho que naquela época que você entra, junto com o Sérgio, era para liderar essa transformação na gestão, tentando, imagino, otimizar várias nuances do negócio para, eventualmente, aquele grupo de investidores, como você contou, fazer a saída anos depois. Como é que foi essa experiência? Porque, por mais que você fosse um executivo ali do Mundo Verde, você era um empreendedor, né? Você estava empreendendo num negócio que já estava andando e tinha que otimizar, tinha que fazer crescer. Como é que foi essa experiência do Mundo Verde? Não, ótimo ponto. Realmente foi uma experiência empreendedora. A gente, né, ao conhecer a companhia e no processo, né, acho que a gente teve a oportunidade, eu e o Sérgio, de conhecer bastante o negócio ainda no banco, né, quando a gente estava assessorando a companhia no processo de preparação para uma venda. Então, né, essa etapa permitiu eu e o Sérgio a gente ganhar bastante conhecimento da operação e ganhar bastante conhecimento das oportunidades, o que nos deu bastante confiança também sobre o potencial do negócio e sobre as oportunidades de melhorias operacionais que existiam na companhia. A companhia, até então, conduzida pela família fundadora de uma forma muito brilhante em vários aspectos, né? Uma marca muito bem construída, um posicionamento bem construído, uma dinâmica junto com as equipes e junto, né, com a rede de franqueados bem desenvolvida também. Então, tinha ali, né, vamos dizer assim, tinha uma construção de negócio bem feita, mas que tinha muito potencial de crescimento, que tinha muito potencial de ser alavancada quando você traz melhores práticas de governança, melhores práticas de gestão, e quando você traz gente nova e aproveita também o time que está na companhia, alinhando, né, em novos objetivos e novas metas, e alinha todo mundo nesse objetivo, né, tanto em relativo a metas quanto a modelos de incentivos, para que todo mundo esteja buscando esse novo patamar. O desafio é que quando você, né, faz uma aquisição de uma empresa familiar, uma empresa
que na época tinha algo próximo a 22 anos, 23 anos de operação, que tem uma herança cultural, que tem uma dinâmica de negócio já estabelecida, tanto com seus times quanto seus outros stakeholders. Você quer implementar uma série de novas práticas, uma série de novas ações, tomar muito cuidado para não se perder o que foi muito bem feito até agora. Acho que esse é o grande desafio quando se tem uma situação que você compra uma empresa ou quando você assume uma gestão de uma empresa que tem características de cultura, de valores muito sólidas, e você fazer essas melhorias sem perder o que foi muito bem feito até hoje. Então, a gente, no Mundo Verde, a gente teve um cuidado muito grande com as pessoas. A companhia tinha um time muito dedicado, muito comprometido com o negócio e que tinha anseios de desenvolvimento e de crescimento. Então, a gente encontrou um time com muito potencial e deu espaço, e deu capacitação e alinhou esse time. E trouxemos muita gente nova, trouxemos novas pessoas para a equipe. Você tem uma relação no modelo de negócio do Mundo Verde, que é a relação com o franqueado, então você reorganizar, você estabelecer melhorias no processo na relação com o franqueado também é super importante quando você tem um modelo de negócio que você tem um parceiro franqueado. No Mundo Verde a gente teve um desafio muito grande, que foi uma integração de sistema, a rede de lojas na época, com aproximadamente 100 lojas, você não tinha uma integração de sistemas, e aí eu estou falando de sistema de loja, você tinha aproximadamente 10 sistemas rodando nas lojas, e eles não se comunicavam, não se interagiam, você não tinha uma visão de dados, uma gestão de dados consolidada das operações. Então a gente fez uma integração de sistema que foi muito importante para a gente poder fazer a gestão dessa rede de uma forma melhor, a gente melhorar a gestão dessa rede, melhorar o serviço ao franqueado, melhorar a dinâmica de loja. E, por último, o abastecimento. A gente sai de uma rede de aproximadamente 100 lojas para uma rede de aproximadamente 400 lojas, e para fazer esse crescimento a nível nacional, a gente precisou estruturar a nossa rede de parceiros, de fornecedores, para que eles pudessem acompanhar o nosso crescimento e fazer com que os produtos chegassem em qualquer lugar do Brasil. Então, e a gente fez isso no processo muito rápido, eu diria, em 5 anos, a transformação da empresa foi muito grande, e fez com que a empresa, 5 anos depois que a gente investiu, tivesse um valor de mercado 11 vezes maior do que o valor que a gente investiu, tivesse gerado bastante resultado, e a gente conseguiu construir ali um ecossistema, com os nossos franqueados e com o time da franqueadora muito poderoso. E o Mundo Verde, aí até hoje. Eu vou ficar voltando em partes da sua trajetória, claro, porque eu acho que em cada capítulo, e te conhecendo tão bem, eu vejo que você desenvolveu, evidente, você desenvolveu certas habilidades que te colocam na posição hoje de ser, de estar liderando um grupo, de estar fazendo investimento anjo super hands-on. Então eu queria ir construindo isso. Dali você vai para a Esquadra, como você falou, uma gestora, acho que é a maior do Rio de Janeiro, para liderar uma área de Private Equity Venture Capital, vamos botar dessa forma. E aí surge o investimento na Imaginário. Novamente, já era um grupo estabelecido, já era um varejista, e novamente uma oportunidade de cair para dentro e fazer, executar uma gestão que desse um múltiplo maravilhoso de retorno. Ali dentro da Esquadra, falando muito da operação Imaginário em si, cara, qual foi o grande desafio? O que foi o grande aprendizado? Novamente, você abandona o Rio de Janeiro, começa a ir para Florianópolis toda semana. Então, assim, você já... Onde precisa, você estava. E o ciclo, se acaba com uma saída para as lojas americanas. Então, esse episódio aí, qual o grande aprendizado?
Acho que o grande aprendizado, né, foi o investimento que a gente fez no final de 2012, e a gente foi o acionista controlador dessa companhia, né, durante quase 10 anos. Acho que o grande aprendizado é que se a gente recuperar o nosso plano de negócios quando a gente investiu na companhia, muita coisa foi diferente. Muita coisa foi diferente. A gente teve que fazer muitas mudanças e ajustes de rotas, né, nesses 10 anos. Primeiro que a gente enfrentou, né, principalmente ali no final de 14 até meio de 16, um cenário muito desafiador de negócio no Brasil, né, em função de uma recessão econômica. A gente, né, tinha uma companhia que 95% do CMV, né, que é o custo de mercadoria vendida, o custo do produto, é dolarizado. A gente investe na companhia com dólar próximo à casa de 1,90, 1,95, né, estou falando de final de 2012. E em abril de 2013, 4 meses depois, o dólar já estava ultrapassando a barreira 2,50, e a gente praticamente operou essa companhia nesses 10 anos com dólar médio de 3,5 para R$ 4. Isso muda muito a sua estrutura de margens, né? Então a gente teve que se adaptar, a gente teve que implementar uma série de práticas, né, de gestão, de controle de custos e de negociação com fornecedores, desenvolvimento da cadeia de fornecedores, para suavizar o impacto do câmbio nesse período. A dinâmica de varejo fez com que a gente também tivesse que fazer uma série de evoluções em mix de produto, em tamanho de loja, em modelo de loja, adaptar modelo de loja. Então, acho que o grande aprendizado é que, por mais que você, num negócio, por mais que você traça uma rota no seu mapa, o terreno, né, o terreno que você vai percorrer, ele vai te obrigar a fazer uma série de ajustes, uma série de correções, mudanças de rota durante esse caminho para você chegar onde você quer chegar. A gente, né, quando a gente investiu no Imaginário no final de 2012, a gente tinha muito claro onde a gente queria chegar. A gente, né, tinha uma marca muito poderosa, você tinha uma companhia que tinha uma competência, tem ainda uma competência muito relevante em desenvolvimento de produto e desenvolvimento de comunicação, um modelo de distribuição multicanal. Na época, Imaginário já tinha o modelo de loja franquia, modelo principal, tinha o multimarcas, tinha já o e-commerce. Então, para a gente estava muito claro que o modelo vencedor era o modelo de desenvolver todos esses canais e lá na frente integrar esses canais. Foi o que a gente veio a fazer isso, né, em 2020, né, na integração de omnicanalidade da companhia, e uma companhia que tinha uma capacidade de supply, né, a nível global, utilizando uma estrutura operacional própria na China. Então, esse sempre foi o nosso, vamos dizer assim, os fundamentos. E a gente sempre quis usar esses fundamentos para tornar o que era Imaginário um negócio maior e mais valioso, um negócio melhor, e comprar novas marcas que pudessem se apropriar dessas competências. E assim a gente fez. A gente fez uma aquisição que foi a Casamind, depois a gente fez uma aquisição que foi a Puquê. Então, assim, o mapa, assim, o destino, a gente executou ele, né? A companhia, nesses 9 anos, fez esse processo, né, de formação de um grupo de marcas no varejo brasileiro, fez a evolução dos canais, fez a evolução dos modelos de negócio e gerou muito valor. Mas o caminho ele foi muito difícil. Então, e a gente, né, nós investidores, né, o conselho de administração da companhia, todos os times da companhia, todos os executivos, todas as equipes, tiveram que, nesses 9 anos, fazer uma série de adaptações, mudanças, né, rever modelo de negócio, buscar eficiência onde a gente achava que não tinha, né? A gente tinha, né, nossa estrutura de despesa, a gente todo ano se questionava onde que a gente podia recuperar, onde que a gente podia ganhar um pouco mais de margem para poder, né, alocar essa margem adicional em crescimento, seja em novas lojas, seja em comunicação, seja em desenvolvimento de produto. Então, nesses 9 anos, a gente teve que ter uma capacidade de adaptação muito grande, e uma capacidade
de não se abater aos desafios, às dificuldades. A gente pegou um cenário, como eu falei, muito diferente do que a gente esperava, né, no nosso plano de negócios iniciais, mas isso não impediu a gente fazer uma companhia muito mais valiosa 9 anos depois. Mais uma vez, a gente conseguiu isso por uma capacidade, por uma resiliência muito grande dos times, um apoio do conselho, um apoio dos investidores, e uma busca incessante de como é que a gente, né, diante dos cenários, como é que a gente melhorava a operação. Então a gente conseguiu nesse cenário que eu comentei aqui, a Imaginário, ela consegue crescer o EBITDA dela 6 vezes, né? Porque a gente, né, operou essa companhia aproximadamente 3 anos, teve ali, né, vivemos um período de pandemia muito relevante, mas conseguimos trazer uma série de melhorias operacionais. Isso só é possível se você acordar todo dia e começar o dia e falar assim, cara, o que a gente vai fazer melhor hoje? O que a gente precisa fazer diferente hoje? O que a gente precisa melhorar no negócio, seja para o cliente, seja na operação? Então foi essa busca incessante diante de um cenário muito desafiador que permitiu a gente, em 9 anos, chegar onde a gente queria chegar. Mas o caminho foi muito diferente. E sempre não tem jeito. Cara, fantástico. Teve gente boa aí? Teve investidor bom nesse negócio para ajudar? Muito bom. Acho que isso é muito importante. Você ter investidores bons, investidores que estão alinhados, né, com os objetivos, né, com onde a gente quer chegar, e que você consiga construir uma relação, né, de comunicação com esses investidores, né, de forma muito transparente, para apresentar o que está sendo né, encontrado pela companhia, né, os desafios que a companhia tem, e mostrar o que você está fazendo para endereçar esses problemas, esses desafios, ou para aproveitar as oportunidades, faz com que você crie uma relação com os investidores muito boa. E a gente teve a sorte de ter investidores que não só apoiavam, né, na direção, mas como se colocavam muito à disposição para apoiar diretamente, né, com seus conhecimentos pessoais, com suas conexões pessoais, para que a gente pudesse encontrar caminhos ou executar melhor o que a gente estava se propondo a executar. Os nossos investidores realmente foram muito bons, e a gente tinha um conselho, isso é um ponto importante também, um conselho muito, muito ativo e muito próximo aos executivos, né, e apoiando e provocando e também questionando em muitos momentos, e criando também dinâmicas de incentivo, tanto de remuneração quanto de apoio psicológico, para que esse time de executivo, junto, né, com todos os times da companhia, pudessem entregar as metas, superar os desafios e fazer o que a gente fez. Fantástico. Como eu conheço a tua história, eu vou abrir um novo capítulo já na sequência, mas para encerrar essa aqui, são 9 de Imaginarium, 4 de Mundo Verde. O que é o varejo brasileiro, Dom? O que você considera pré-requisito para ter sucesso no varejo brasileiro, né? Eu tenho, né, falado isso bastante com alguns empreendedores que atuam no varejo. Acho que primeiro não. Inclusive, eu tive essa conversa hoje com um dos CEOs das empresas que a gente é investidor aqui, que é o negócio de varejo que a gente tem, que foca no cliente, sabe? Foca no cliente. Até a gente começou essa conversa porque a gente começou falando hoje cedo sobre um concorrente que vem no processo de imitar tudo que a gente faz. Falei, cara, legal, mas deixa ele imitar a gente, não vamos perder o foco, que é o foco no cliente. Acho que quando você não perde o foco no cliente, quando você não perde o contato com o cliente, entender, né, o cliente da sua loja, o cliente da sua operação, quais são os anseios, quais são os desejos, o que ele espera da sua marca, quando ele vai à sua loja, quando ele entra no seu site, o que ele espera encontrar, qual é o nível de serviço que ele quer, o que ele gostaria de ter a mais, né, de oferta de produto ou de serviço da sua marca. Você não pode perder o contato com o cliente. Eu acho que nesses 4 anos de Mundo Verde, os 9 de Imaginário, eu sempre fui muito aficionado de não perder
o tato do cliente, não perder o tato do que está acontecendo no mercado, né? E isso envolve visitar a loja, conversar com a equipe de loja, conversar com o cliente. Eu tinha o que eu sempre fiz, tá, Dani? E eu sempre coloquei a área de atendimento ao cliente, saque, ou gestão de relacionamento do cliente embaixo de mim. Porque é onde você sente o pulso da empresa, cara. Assim, eu na Imaginário, né, eu no primeiro momento, eu assumi uma área comercial, a área dos canais comerciais, e a área de atendimento ao cliente ela ficava debaixo da área de logística, distribuição e operações. Eu trouxe isso para debaixo da área comercial, porque eu queria ouvir tudo que chegava dos clientes de problema de atendimento de loja, problemas no e-commerce, problema no atacado multimarca, problema com produto. E aí, curiosamente, depois que a gente assumiu na área comercial, a gente ganhou quase que todos, acho que a gente ganhou todos os anos o Prêmio Reclame Aqui de melhor atendimento na nossa categoria. E isso permitiu também, nesse cenário mais desafiador da Imaginário, a gente ser mais rápido, a gente ser mais, vamos dizer assim, mais eficiente nas mudanças de produto, mudanças de faixa de preço, mudanças de categoria, porque a gente não perdia esse contato com o cliente, não perdia o foco do cliente. E nos momentos que a gente teve mais dificuldade, né, de performance, de venda, foi quando a gente não ouviu o cliente ou perdeu esse tato com o mercado, né? Foi quando a gente foi para uma linha de produto que não estava alinhada com o que o mercado queria, ou o que o mercado esperava da gente. Eu acho que, assim, de forma... Você tem um ponto num varejo que é muito desafiador, que é muito competitivo, como o nosso, o varejo que é um varejo de margens apertadas, é um varejo que você precisa performar bem, você precisa ter operações de escala. Não perca o contato com o cliente. Eu acho que esse é o ponto 1. Eu acho que o ponto 2, o varejo, e aí que não entrando numa dinâmica de comparativo com outros segmentos, cada um tem a sua complexidade, mas o varejo ele é muito complexo, ele é muito desafiador, porque todo dia você abre a sua loja, você inicia a sua operação do e-commerce no 0 a 0. Todo dia o caixa está zerado. Então você todo dia tem que fazer o resultado, todo dia você tem que construir de novo o resultado, né? Pegando aqui para fazer o paralelo, numa loja que opera de 10 às 10, né? 10 da manhã às 10 da noite, no dia seguinte, às 10h01, o caixa está zerado. Você tem que começar de novo, você tem que começar a operação de novo, tem que, né, atender os clientes de novo, você tem que, né, performar bem de novo. Então é um negócio que, assim, que ele é um negócio que você tem que fazer muito bem feito, fazer de forma muito intensa, de forma muito dedicada, de forma com muita paixão, 365 dias por ano. Não tem jeito, Exato, assim, não tem jeito. Exato. Não, exato. Faz total sentido essa questão do cliente, porque é um jogo de recorrência, né? Você tem o LTV do teu cliente ali, quando ele é bem tratado, a recorrência, a recompra, voltando, o marketing boca a boca, e essa tua transição da Imaginário, muito mais na Imaginário, é a explosão do social media também, onde o cliente ficou... Antes ele falava, ele pegou um megafone, né? A partir do surgimento ali desse tipo de canal, o cliente ganhou com muito 10 mais mil poder, seguidores, ganhou muito mais força. Muito mais poder, sem dúvida. Não, e o celular, né? Esse bichinho aqui, ele deu muito poder, não só no social media, mas também no poder de compra, né? Porque se você entra numa loja, você é mal atendido, se você rapidamente você entra aqui, ou você vê onde tem outra loja similar, perto de você, ou você compra pela internet. Então, hoje o consumidor ele tem muitos canais para comprar. Exato. Então, para você conquistar esse cliente, reter esse cliente, você precisa atender ele muito bem. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Cara, eu acho que aqui eu fecho o que eu tinha me preparado do ciclo execução, né? Aqueles 13 anos ali de operações complexas, intensas, que tinham que crescer, que já estavam andando. E aí eu começo essa segunda parte aqui da nossa conversa, mais alinhado, falando mais de early stage, mais de venture capital, mais do que você está vendo para o futuro. E eu queria explorar um episódio que eu acompanhei muito de perto aqui, começa a ilustrar essa segunda parte, que é o seu relacionamento com a Bel, da Bow Bags, né? Eu acho que eu lembro quando você achou ela, e você falou, cara, olha o que eu estou vendo, olha o que eu estou entrando. Eu acho que esse relacionamento aí, se você me corrige, mas 4, 5, não, mais, 5, 6 anos já? 6 anos já, 6 anos. 6 anos. Cara, e ali foi uma menina
uma visão, uma ideia, um projeto, obcecada, como você gosta de dizer, e a colaboração de tudo isso que vem acontecendo nos últimos 6 anos, né? Então, recapitulando, 13 anos de operações complexas, grandes, levando para gigante. E aí eu queria trazer para esse episódio da Bel na Bowl Bags, que era uma coisa inicial, embrionária ali, show de uma menina só, né? E essa evolução dela como empreendedora e você muito do lado dela como investidor, como mentor, super hands-on. Como é que... E essa experiência? Como é que tem sido? Essa experiência ela é incrível. Assim. Essa experiência de você participar de histórias como a da Bel. Ontem foi um dia muito feliz para mim, né? Porque ontem saiu aquele material da Latitude, né? O Tech Latam Report, e a Ocean Drop, que é uma empresa que eu estou acompanhando, o Murilo, a Ju e o Lucas também há quase 6 anos, né? E hoje estou lá no conselho com eles, hoje, né, virei sócio da companhia. E ontem eles estavam lá como um dos destaques de companhia, né, na categoria Wellness. Então, assim, é muito gratificante participar dessas histórias. São histórias difíceis, assim, o que a Bel já teve que superar desafios, né, que o Murilo, a Ju e o Lucas também. Assim, é incrível a resiliência que esses empreendedores têm. E aqui do meu lado, né, como investidor, que me proponho a não só alocar o dinheiro, né, o capital, que para essas companhias é importante, alocar o meu tempo, as minhas experiências para dar suporte para esses empreendedores. Né? E o suporte, Dani, em muitos momentos, ele é um suporte, você está falando de crescimento, você está falando de oportunidades, mas muitas vezes você está falando de desafios grandes, né? De problemas, está falando desde caixa, a decisões operacionais complexas, a saída de pessoas, a situações onde a companhia fica muito próxima, às vezes, de fazer um movimento grande, esse movimento não acontece, e aí você tem uma frustração do empreendedor, e como é que você traz o empreendedor de volta? Cara, o jogo segue, né? Acho que assim, o apoio psicológico, né? Mas não um apoio psicológico, assim, de ter alguém que o empreendedor possa ligar e contar com o desafio, possa compartilhar, trocar, é muito valioso para o empreendedor, Então, tanto na história da Bobex quanto na história da Ocean, que são histórias que estão, né, construindo um caminho, né, então, né, estão, né, no rumo da onde querem chegar, né, nessa metáfora do mapa, né, dos objetivos a serem conquistados, mas que tem muitos desafios no dia a dia, né? Acho que tem muitos desafios no dia a dia. E você, numa situação, numa dinâmica de uma startup, você tem a carência de recursos, seja recursos financeiros, seja recursos humanos, recursos operacionais, e você tem que superar, né? No caso, né, numa empresa como o Mundo Verde, no Imaginário, eram empresas com tamanho de médias empresas, mas a sua restrição de recursos é muito, muito menor do que numa companhia como a Bel, que começa como um blog de moda, né? Se transforma hoje na maior plataforma de aluguel de roupas e acessórios do Brasil. E da Ocean como uma das principais marcas de wellness do Brasil hoje, empresas com posicionamento digital. Só para citar essas duas. Então, quando você olha a trajetória desses empreendedores, esses empreendedores tiveram que superar muitos desafios e muitas vezes eles estão muito sozinhos, né? Estão muito... e aí, como eu falei, assim, acho que muito mais do que o dinheiro que eu aporto nessas companhias desse estágio, é muito mais a disponibilidade de, me liga a hora que você quiser. A hora que você quiser, você vai me ligar, o tema que for, e eu vou te atender. Se eu não te atender é porque eu não posso, mas eu vou te atender assim que eu puder. Então, e aí ter esse tempo, essa disposição para debater os temas e para ajudar esses empreendedores a enfrentar os seus desafios é muito valioso. É muito valioso. É muito valioso. E eu acho que aí, assim, eu acho que essa fala que eu vou falar agora serve tanto para empreendedores no processo de buscar investidores,
e também para investidores que olham a oportunidade de investir em startups, as coisas levam tempo, né? Eu vejo muitos investidores querendo investir em startup com a expectativa que em 2 ou 3 anos vão ter uma saída, porque o amigo do clube, o primo, o amigo do trabalho investiu e teve lá uma saída não sei quantas vezes. Pode acontecer em 2, 3 anos, ou até menos. Mas o normal é que leva tempo as coisas acontecerem, leva tempo. E a taxa de mortalidade, é 90%. É muito alta, a taxa de mortalidade é muito alta. E esses 2 casos que a gente, né, citou aqui e outros, as companhias, ao longo do tempo, foram encontrando caminhos, foram encontrando alternativas para crescimento, para superar. Em alguns momentos, né, você pode dizer, puta, não vai andar, o negócio não vai andar, o negócio não vai crescer como eu esperava. Calma, vamos pensar, vai achar outro caminho, vamos buscar outra alternativa. Né? Não estou nem falando aqui, né, do pivotar, né, que é mudar totalmente esse negócio, mas vamos olhar as oportunidades, vamos olhar as alternativas. Isso pode, né, como eu falei, isso pode mudar um pouco a rota, mas não vamos perder a direção de onde a gente quer ir. Então, tem que dar tempo para as coisas. Eu acho que tem esse ponto que você falou, assim, o normal, vamos dizer assim, né, pegando estatisticamente falando, a maior probabilidade do negócio não vingar, do negócio não acontecer. O negócio, e aí pode ser ele falir, né, ou pode ser ele ficar ali e não crescer. E aí, né, os empreendedores podem decidir não dar continuidade no negócio, aí o negócio fecha. Mas tirando o que estatisticamente é mais uma probabilidade de acontecer, que é não dar certo, para dar certo, leva tempo. Eu não vou lembrar exatamente aqui a data, mas o Nubank, ele apareceu talvez em 2016, 2017, mas eu acho que ele foi fundado em 2007, 2006, né? Na famosa casinha, né? E a gente veio a conhecer ele talvez em 2016, 2015, não lembro exatamente aqui, mas leva tempo as coisas. A Mobags, a gente está, né, tô lá como investidor há 6 anos, mas estou tranquilo, assim, a companhia está seguindo o caminho dela, está seguindo a direção dela e está buscando alternativas de cada dia mais fazer um negócio melhor, um negócio mais valioso. Exato. Não, e a dinâmica macro, ela está mudando muito rápido, né? Então, realmente, tem um ingrediente paciência que para o empreendedor é muito difícil, né? Acho que tem 2 ingredientes para o empreendedor que é difícil. Um é a questão da paciência, porque ele sente fora de controle, e outra é a questão de lidar com risco, quando o psicológico diz pulveriza para diluir o risco, mas o correto é foco e priorização para diluir o risco, né? Então, são duas situações que o empreendedor, no começo da jornada, ele tem que saber trabalhar muito bem, senão fica muito mais difícil. Mas eu trouxe esse episódio que era para ilustrar essa sua colaboração, essa sua paixão, isso que você acabou de falar, me liga quando quiser, é verdade, você trabalha assim, você funciona assim, você é uma das pessoas que eu conheço mais sedentas por conhecimento, você tem realmente no seu DNA essa questão de constantemente aprender mais, constantemente estar interagindo com pessoas melhores que você, e aí eu entro aqui também nessa coisa que eu queria explorar com você, assim, gente, assim, eu acho que o meu grande aprendizado quando eu sentei oficialmente nessa cadeira de full-time mentor, de coach, que ajuda os empreendedores no começo dessa jornada, foi validar certas premissas que existiam em torno de gente e cultura. Acho que foram as 2 coisas que eu mais fui impactado quando eu saí da operação e fui para uma cadeira diferente, de uma visão mais holística. O que é gente disso tudo, Dom? Sim, é tudo, né? É tudo. Tanto, e aí eu vou trazer esse tema tanto para a dinâmica, né, das companhias que eu atuei como executivo, como sócio executivo, né, se essas histórias aconteceram, porque eu sempre tive muita gente boa do meu lado, muita gente com vontade de fazer as coisas acontecerem, e um alinhamento muito grande. E na cadeira hoje de investidor,
né, tanto em companhias mais maduras, né, no middle market, onde a gente investe pela nossa atividade de private equity, quanto na atividade de venture capital, gente é o elemento mais importante. Por quê? Porque, conectando os pontos que a gente falou aqui hoje já, construir histórias empresariais é muito difícil, é um desafio muito grande. Eu faço um paralelo com o esporte, talvez seja um dos esportes mais difíceis do mundo, empreender. É um esporte de alta intensidade, de muita dedicação. Então, você precisa ter essa dedicação, você precisa ter esse envolvimento, você precisa ter essa paixão, né? Você precisa ter essa garra. Então, aqui a gente tem cada vez mais, né, na Solo, investido tempo para conhecer bem as pessoas com quem a gente se torna sócio, né? Quem são as pessoas que a gente vai se tornar sócio, e nas companhias de trazer gente boa, porque gente é o que faz a diferença, né? E aí as pessoas, né, o talento humano, o recurso humano, a capacidade humana, ela é potencializada por uma cultura que permite, né, as pessoas explorarem todos os seus valores, né, e seu potencial. Então, cultura é muito importante também. Mas é muito importante que as pessoas sejam pessoas excelentes. E aí, o que são pessoas excelentes para a gente aqui? Né? Para a gente aqui é muito baseado no que é o modelo mental que eu vi construindo nos últimos anos, sobre o perfil de pessoas excelentes, falando sobre negócios, né? Sobre construção de negócios de alta performance. É o obcecado, é o fanático, é a pessoa que dorme e acorda pensando no negócio e que está sempre buscando como melhorar o negócio, como tornar a operação mais eficiente, como tornar a operação melhor para o cliente, como tornar a operação melhor para as suas equipes, seus colaboradores. Pensa como melhorar a companhia para todos os seus stakeholders e como é que essa companhia, em muito tempo, vai se tornar uma companhia melhor, uma companhia mais valiosa, uma companhia que se destaca no seu segmento, que está toda hora se provocando como fazer isso, e aí se provocando internamente, se provocando, olhando o que acontece no mercado, não só no seu setor, mas em outros setores, e combinado a isso, uma humildade intelectual, que é a humildade intelectual de quando se depara com uma situação de uma oportunidade de melhoria, ela busca essa melhoria, e quando é confrontada, né, ou quando é questionada sobre uma oportunidade de negócio de melhoria, ela tem uma humildade de parar, pensar, refletir, ter uma posição sobre. Porque eu conheci muita gente boa na minha vida, mas com baixo índice de humildade intelectual, que é aquele famoso já sei, já fiz, isso não dá para fazer, não, esse caso não serve como exemplo, mas por que não serve? Não é do meu setor, mas peraí, não é do seu setor, mas será que não tem coisa para a gente aprender aqui? A citação do Charlie do começo da conversa foi justamente essa, né? Exatamente. Então, assim, você tem a capacidade, você está toda hora revendo suas ideias, revendo seus conceitos, revendo seus fundamentos, revendo seus modelos mentais e assumindo novas ideias, assumindo novos paradigmas, assumindo novos valores, né? Novas referências. É como você cresce na vida. E outro dia eu estava lendo sobre eu não vou lembrar exatamente quem falou isso, mas o cara falou sobre isso, assim. Era um empreendedor americano que já tinha feito 5 empreendimentos, super de sucesso. E falou assim, cara, eu fiz isso porque eu tive a capacidade de sempre botar o meu sarrafo, pessoal. Eu me botar o meu sarrafo lá em cima, né? Não me contento, eu já fiz um negócio que sucesso, ok, já sei tudo, não. Como é que eu posso ser melhor? Como é que eu posso fazer coisas maiores? Como é que eu posso fazer coisas ainda mais extraordinárias, mais impactantes? E ele foi subindo o sarrafo e foi fazendo coisas maiores, né? Tirando né, os pontos que são críticos, os pontos que são questionários, mas o Elon Musk, para mim, é um grande exemplo disso, de uma pessoa que está toda hora querendo fazer coisas novas, coisas maiores, de aprendendo, né? Tudo que eu já li sobre ele diz que ele é um obcecado, um fanático de aprender coisas novas, de aprender sobre os negócios, né? Dizem até, né, se é verdade, que ele dormia no chão da fábrica, né? Da tese no começo, para estar ali, acordar cedo e aprender com os engenheiros. Então, assim, acho que essa capacidade, essa vontade de aprender, essa vontade de melhorar,
essa busca obsessante, é o que, para mim, define gente boa, entendeu? Acho que tudo isso alinhado também com valores, né? As pessoas que são pessoas do bem. Tem um livro de um venture capitalist americano que ele fala sobre isso, né? Ele escreveu um livro para dizer que a forma de sucesso dele é fazer negócio com gente do bem. Então, quando você combina gente do bem, gente boa indo, gente honesta, gente transparente, gente que não gosta de shortcut, não gosta, sabe? Pessoas que têm valores de bom convívio social e de, né? Acho que isso é fundamento. Tirando isso, além disso, cara, pensando em performance, cara, é obsessão, é fanático, comunidade intelectual. Que acabam pertencendo a uma cultura legal, né? Pessoas boas pertencem a uma cultura boa. Pessoas que não estão alinhadas, essa cultura eventualmente acaba expulsando esse cara. Você falou essa questão do Musk dormindo na fábrica, né, para conhecer os engenheiros. E aí você conta o episódio da Imaginarium, onde você puxa o Customer Success para debaixo do teu guarda-chuva, para você ter a temperatura do cliente o tempo todo, né? E um erro que eu vejo muitos empreendedores no early stage cometendo é que quando chega a primeira rodada ok, não o FFF, mas a primeira rodada ok, eles tendem a contratar pessoas que ficam entre eles e o problema. E eles saem dessa curva de aprendizado da dor, numa fase que ainda é exploratória. Ele ainda está descobrindo quem sente aquela dor de verdade, como que ele lida com aquela dor, quando que aquela dor acontece. Ele tem uma tese de como selecionar aquilo tudo. Aí ele faz uma rodada e sai de 8 grupos de amigos para 40. Eventualmente, esse cara está trancado numa sala querendo ficar fazendo report para investidores, querendo ficar fazendo ação de PR, e ele perde o contato com o problema, né? Então, isso que você falou, Elon Musk na fábrica dormindo. Por quê? Porque ele queria ter o conhecimento total, holístico, ele queria sentir o cheiro da fábrica, ele quer saber como é que toca o sino, como é que a galera descansa, como é que eles comem. E quando você conta na história da Imaginário, que você traz o teu time que lida com o cliente para dentro como um termômetro, e depois você fala que o sucesso no varejo no Brasil, né, é tratar bem o cliente, esses empreendedores não podem largar quem está sentindo a dor no começo da jornada porque fizeram uma rodada e acham que tem que ficar falando somente com veículos de comunicação, fazendo reporte para o investidor. E esse é um erro que eu estou vendo com muita frequência. Empreendedores bons cometendo esse erro. Show! Próximo ponto, cara. Sobre isso eu não tenho que acrescentar. Concordo 100%. Boa. É a famosa fala do Charlie Munger, quando o Warren Buffett faz algumas colocações, ele fala, nada a acrescentar. Nothing to add. Dom, eu queria... Aqui na abertura, você comentou um pouco da sua relação com a Endeavor, né? Que é um grande benchmark aqui para a Inmentor. É o trabalho que a Inmentor faz, que a Endeavor faz, com possivelmente os melhores empreendedores do mundo, né? Um grupo super, super seleto, super exclusivo, e é uma enorme referência aqui dentro. Mas eu não queria explorar aqui, a gente já está chegando quase no final, eu não queria explorar o Donato mentor. Eu queria explorar o Donato mentorado. Me conta um pouco como é que você trabalha isso, né? Quem não precisa citar nomes, quem são os seus mentores, nada disso, mas eu tenho certeza que isso é parte do seu pacote de conhecimento e de evolução profissional e pessoal. Como é que é a sua relação com os seus mentores? Como é que você aborda? Você tem alguma cadência? Você tem algum framework? Como é que o Donato é o mentorado? Eu não tenho uma forma estruturada de ser mentorado, né? Acho que o que eu faço bastante, Dani, você é uma das pessoas que eu uso para fazer isso, é o famoso sanity check, né? Acho que ter pessoas de referência e ter a humildade, porque eu acho que é uma humildade também, né? De você entrar em contato com uma pessoa que você confia, uma pessoa que você admira e que você tem, né, uma admiração sobre as considerações que aquela pessoa vai fazer. E você expõe
o desafio que você tem, ou expõe até o posicionamento que você quer fazer. Ó, eu quero investir nessa empresa aqui, o que você acha? Isso é um exercício de humildade, porque pode vir do outro lado uma série de críticas, uma série de pontuações que são contrárias à sua posição e que você tem que aceitar isso. Então, a prática de ser mentorado, ela começa com a prática de ter humildade, né? Então, toda vez que a humildade de sempre você que for buscar uma opinião de uma outra pessoa, você vai receber aquela opinião de uma forma construtiva. Então, acho que é essa capacidade. E acho que é isso que eu tenho, tá, Dani? Eu acho que é isso que eu tenho e venho tentando cada vez desenvolver mais essa capacidade de expor as minhas ideias, de expor o que eu quero fazer, o que eu estou pensando em fazer, ou o que eu estou estruturando a fazer para outras pessoas. E aí são pessoas que eu admiro, né? Tem algumas pessoas, tem né, o meu conselho pessoal, né? Agora, assim, eu digo assim, todas as pessoas deveriam de ter o seu conselho pessoal, que são 3 a 5 pessoas, não mais do que isso, pessoas que você pode acessar sempre para testar suas ideias e suas convicções. Então, né, eu tenho você como uma dessas pessoas, né, eu tenho mais 3 pessoas que trabalharam comigo nos últimos 15 anos e que eu acesso com frequência para apresentar as minhas ideias, né, e para confrontar as minhas ideias ou para fazer o que eu chamo de um teste de ácido das minhas ideias, né? Eu jogar um ácido nas minhas ideias, se ela, depois que você joga um ácido, ela ficar de pé, que a ideia é boa. Então, eu acho que sobre esse tema, de novo, é um exercício de humildade, é um exercício também de via de mão dupla, então sempre que você também se colocar à disposição daquela pessoa para ela fazer o caminho contrário com você. E faço uma recomendação para todas as pessoas terem ali, né, 3 a 5 pessoas que você admira, que você criou um laço de confiança, porque essa relação de mentorado, mentor, ela é uma relação de confiança. Inclusive, nós falamos sobre isso outro dia, né, uma troca de mensagem de você, sobre o papel que a confiança tem. A relação de confiança entre as pessoas, ela tem um papel muito importante, catalisador em performance. Se você constrói dentro de uma empresa ou no outro grupo laços de confiança, de você se relacionar, de você expor os seus problemas, a capacidade de você se potencializar é muito grande, né? Acho que eu nunca tive a oportunidade de participar, mas aqueles grupos como o EO, né, que é aquele grupo de empreendedores e de novos CEOs, o que eu ouço das pessoas que fazem parte desse grupo lá no grupo tem uma relação de confiança mútua entre todos os participantes, que todos têm espaço para ser vulneráveis. Então, todo mundo é vulnerável de expor seus desafios profissionais, expor as suas ideias, ser criticado ou ser, né, ter suas ideias alavancadas ou, né, com ideias novas, mas essa relação de mentorado e mentor, ou essa relação de um grupo, né, de um conselho pessoal, a base dela é humildade e confiança. Então, eu também, na minha vida empreendedora, eu tive muitos mentores em diversos momentos, relações, algumas perpetuaram, né, em diversos ciclos profissionais, até hoje, em outras, em determinados desafios que eu tinha naquele momento. Tô aqui com a Decan e preciso fazer uma proposta para uma agência de publicidade. Eu não fazia ideia como fazer aquilo, eu buscava alguém que conseguia me instruir, mostrar o caminho das pedras. E eu estou com você. Assim, acho que é o mindset, né, de querer sempre aprender, de estar sempre numa jornada de conhecimento, long life learning total. Então, acho que a partir do momento que você abraça o mindset, que você está sempre aprendendo, sempre buscando mais conhecimento, isso automaticamente te deixa uma pessoa mais humilde, você sai da arrogância de sei tudo, né? E você tem essas interações maravilhosas com pessoas que gostam de compartilhar, e aí você matou quando você fala via de mão dupla, né? Diversos momentos onde eu estou numa posição de mentor, eu adquiro um conhecimento que eu não tinha, diversos momentos, né? Então, é muito legal. Dom, estamos chegando aqui no final. Agora eu tenho um exercício aqui, uma brincadeirinha com você, tá? É pum-pum, beleza? E aí a gente fecha aqui esse episódio, eu faço a chamadinha final aqui do episódio desse nosso bate-papo. Então, vamos lá. Pronto?
Pronto. Um livro de liderança. Que, assim, eu gosto muito de bibliografia, né? Então, acho assim, Legal. acho que até falando nessa linha de mentor, eu gosto muito de biografia. Acho que teve uma primeira que eu li, assim, que foi a grande primeira biografia que eu li, que foi o Made in America, do Sam Walton. Aquela foi a primeira biografia que me marcou. Recentemente eu li, né? Acho que o Marca da Vitória é um livro bastante relevante para os empreendedores. Eu gostei muito do Como Chegar Lá, do Steve Schwarzman, da Blackstone. Foi um livro que nas minhas últimas leituras, me impactou bastante. Aí, produção, tem que botar o link aí para a galera já clicar no link e comprar, hein? Dom, um mantra, cara. Eu acho que assim, o meu mantra tem sido a questão da obsessão com a humildade intelectual. Assim, eu tento muito não me acomodar para não parar. Então, acho que o mantra para mim é essa questão da obsessão e da busca sempre de estar fazendo novas coisas e coisas maiores. Legal, legal. E eu tenho um mantra que eu gosto muito, que é assim, quem não toma risco, essa era de um sócio fundador da esquadra, falava isso, que é. Vocês estão me ouvindo ou não? Eu acho que está picotando. Sim. Está chovendo bastante aqui em São Paulo, então. Vamos lá, segue aí. Vocês ouviram até onde? Tudo, só travou a imagem. Acho que um mantra que eu gosto muito, né, que era uma fala do Guilherme Achê, que é sócio da esquadra, que é: quem não toma risco vai passar a vida contando a história dos outros. Então, se você não tomar risco na vida, vai passar a tua vida contando a história de quem tomou risco e fez coisas legais. Né? Seja empresarial, ou seja na sua vida pessoal, quem tomou risco de fazer uma coisa diferente. Então, quem não toma risco na vida vai passar a vida contando as histórias dos outros. Muito bom. Essa é muito boa. Dom, quando analisando uma oportunidade de investimento ali no early stage, o que é um red flag? Picotou aqui para mim, Dani. Quando analisando uma oportunidade... Realmente a chuva chegou aqui. Quando analisando uma oportunidade de investimento no early stage, o que é um red flag? Acho que o maior red flag que eu tenho as bandeiras vermelhas que eu tenho fincado recentemente é quando quando a gente confronta o empreendedor sobre desafios de mercado e o empreendedor rebate de forma muito, muito rápida de que esse não é um problema ou que esse problema já está endereçado. Acho que isso é uma coisa que é um grande red flag para a gente aqui, quando a gente traz nas interações um potencial problema pode ser grande, seja de competição, ou seja de não estar claro como ele resolve uma dor do cliente, e o empreendedor responde de uma forma muito superficial. Boa. Que para mim bate muito com a falta de humildade. Na hora, vai ser a mesma coisa. Cara, a última aqui para a gente fechar. Tá com algum hack aí de produtividade? Tem alguma coisa que você está botando no teu workflow aí que está te deixando mais produtivo, que você pode compartilhar com os outros empreendedores? Não, eu vou te falar que nesse ponto eu ainda sou bem old school, assim, Eu acho que o principal hack de produtividade que eu fiz nos últimos tempos foi criar um grupo do WhatsApp eu comigo mesmo, fazer minhas anotações ali, estar sempre acompanhando. Acho que esse foi um hack de produtividade. E eu acho que um hack tem sido para mim uma forma interessante de absorver conhecimento, que até um ano atrás não era uma prática que eu tinha, mas são os podcasts. Então hoje, né, eu tenho utilizado muito do podcast para absorver conteúdo e para conhecimento. Total. Eu posso fazer isso em movimento, posso fazer isso, né, caminhando, posso fazer isso, né, no percurso casa-trabalho, trabalho-casa. Somos dois. Eu também abracei o podcast.
inseri muito, principalmente quando vou correr na esteira, etc. E esse grupo de WhatsApp, quem me ensinou foi minha filha de 12 anos de idade. Então, eu também estou com o meu grupo ali para mim mesmo, eu fico mandando os links lá dentro e já tenho a nova geração me dando aula de tecnologia. Então, cara, muito bom. Galera, tivemos aqui um papo, cara, maravilhoso, com uma pessoa que eu tenho uma admiração enorme, troco muito, aprendo muito, estou muito feliz, acho que tem muita coisa legal. Gostaria de deixar bem claro para todos, o Donato está disponível na eMentor, né, para compartilhar todo o conhecimento, vai estar no link aqui do vídeo e do podcast, a página dele direto, se não, entra com a nossa equipe de atendimento. O Donato é fera demais, pode ajudar em diferentes momentos. Se você já está começando um negócio, explorando uma ideia, se você está pensando no M&A, se você está pensando em expansão, então é um cara que tem uma visão super holística de diversos momentos da companhia e é um cara que é apaixonado por ajudar empreendedores e contribuir. Dom, brigadaço de coração, foi muito, muito legal e a gente vai continuar essas e outras interações ali no nosso WhatsApp. Muito bom. Obrigado pelo convite. Valeu, galera. Abraço e aguarde. Número 11 está vindo aí, hein? Tchau. Esse podcast é um oferecimento de eMentor, a maior plataforma de mentores do Brasil. Supere desafios de carreira ou da sua empresa. Saiba mais em eMentor.com.br. E Connect Think, integrações e automação de processos.